Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre o artigo Scheduler Activations, Effective Kernel Support for the User Level Management of Parallelism. Esse é o trabalho da Universidade de Washington. O que é a abstração do processo? O que é um processo? Então vamos falar, por exemplo, do caso do Unix. O que é um processo? O processo, ele representa uma CPU. Esse CPU agora pode ter várias threads. Além disso, o que mais que o processo pode ter? O processo também ele também tem memória, pois ele tem um espaço de endereçamento. O que mais que o processo tem? O processo tem acesso a disco, pois ele abre e fecha arquivos. Então, o processo é uma abstração que representa uma CPU com memória e disco. Inicialmente, um processo estava implicitamente associado com uma thread. Por quê? Porque os computadores eles tinham apenas um único processador. Porém, com o avanço da tecnologia, agora a gente tem computadores com vários processadores. Então, esse modelo de processo se tornou não suficiente. Então, temos os conceitos agora de threads. Primeiramente, qual é a abstração de uma thread? O que a thread representa? A thread, ela vai representar um processador CPU. Mais especificamente, ela vai representar um processador CPU virtual. Além disso, a thread tem o que a gente chama de variable speed, ou seja, a velocidade dela é variável, porque existe troca de contexto. Então, a abstração de uma thread, ela representa um processador CPU virtual com variação de velocidade. Só um adendo, quando você faz a troca de contexto no Unix, você faz a troca de contexto de processos. Dentro do processo existe um escalonador que faz a troca entre as threads. Então, é possível você ter threads com um tempo de troca bem menor do que o tempo de troca entre processos. Então, a velocidade da thread vai ser ainda mais variável. Normalmente, o processo pode ter 10 nanosegundos rodando, na thread você pode ter, por exemplo, 1 nanosegundo. É possível fazer isso com threads. Quais são os desafios na parte de gerência de processos? Primeiro, que a parte de gerência de processos tem que dar suporte para a questão de sincronização. No caso de sincronização, seria, por exemplo, logs. Então, se você tem duas threads se comunicando, elas precisam se sincronizar. Às vezes, ela tem que acessar uma variável, então, elas precisam criar logs para acessar aquela variável. Além disso, tem a questão do escalonamento das threads para vários processadores. Como é que a gente vai escalonar isso? Quais são os objetivos? O objetivo é ser justo, o objetivo da prioridade das threads. A questão aí é sobre a questão de evitar deadlocks. Os sistemas operacionais não fazem isso, tá? Eles só fazem a primitiva de fornecer logs. Outra questão de desafio de gerência de processos é ele ser eficiente, ou seja, ele minimizar o custo adicional que você tem para lidar com threads e processos. Quais são os avanços tecnológicos que fazem avançar a gerência de processos? O que da tecnologia tem de novo que permitiu a gente chegar no estado que a gente está hoje? Então, os avanços são na parte de computação paralela e também a gente poder ter várias CPUs com vários cores, tá? E hoje em dia a gente também tem, incluindo nesse caso, a gente também tem CPUs com hyperthreads, que é um caso particular de multicores. Quais aplicações que se beneficiam dessa parte de gerência de processos? Então, temos vários exemplos de aplicações que se beneficiam de gerência de processos. Por exemplo, a gente tem bancos de dados, servidores web, simulação altamente paralelizável,
No caso do artigo, ele usou aí como exemplo a simulação de Monte Carlo, que é altamente paralelizável, para fazer o exemplo deles. A simulação de Monte Carlo é muito utilizada na simulação, até mesmo na área de robótica. Nos próximos artigos que a gente está no curso sobre gerência de processo, nós vamos, então, discutir primeiro o Scheduler Activation, que trata da eficiência de usar threads. Depois a gente vai ter o Logical Scheduling, que trata da parte de escalonamento e da parte de proporcional. Depois a gente vai ver o artigo do Race Detection, que é para não ter race conditions, mostrar que o código está correto. E, finalmente, a gente vai ver a questão do lock scaling, que é a parte da escalabilidade dos locks, que o desempenho piora quando você adiciona mais cores. Então, vamos agora falar do Scheduler Activation. No artigo do Scheduler Activation, qual o problema que o artigo quer resolver? Vocês leram o artigo aí, vocês podem responder. Então, o artigo basicamente resolveu o problema de desempenho. Ele quer saber qual que é o projeto para deixar o pacote de threads mais eficientes. É basicamente essa pergunta que ele quer responder. Como deixar thread eficiente com custo baixo e melhorar o desempenho. Se a gente for paralelizar o código, a gente tem 3 abordagens. A primeira abordagem seria pegar um código e criar vários processos, cada um resolve um pedaço do problema. Então, por que essa questão de usar processos, mais usar memória compartilhada é insuficiente? A ideia é você pegar um processo, aí você faz fork em vários processos e vai fazendo forks até um limite e vai fazendo a computação. Então, você vai dividir a computação em vários processos. Então, essa figurinha aqui, gente, mostra a bolinha rosa é um processo. No caso aqui, ela tem uma linha de execução só. E aí eu posso dividir, então, o processo em vários processos, está aqui, no espaço do usuário. Aqui embaixo é o espaço do kernel, do privilégio kernel. Ele vai também ter uma linha de execução, e aqui embaixo a gente tem a CPU. A CPU pode ter vários cores, então cada bolinha aqui é um core. Então o que o kernel faz? Ele mapeia essa aplicação para um core. Então eu poderia mapear cada processo para um core diferente para paralelizar. Essa é a ideia da figurinha. Então, o que acontece quando a gente tenta fazer dessa maneira? Imagina que aqui a gente tem um tempo no eixo X, no eixo Y a gente tem 2 processos, o processo A e o processo B. Aí eles vão executar um tempo aqui na CPU, tá? Depois vocês têm que sincronizar, depois eles continuam executando em paralelo, depois de novo você tem que sincronizar, depois continuam executando em paralelo. Primeiro, por que você tem que sincronizar? Por exemplo, se vocês tiverem que ler uma mesma variável, escrever na mesma variável, você tem que colocar um lock. Eles não podem os dois escrever na mesma variável, que é isso que a gente chama de race condition. Tá? Você vai ter uma variável que todo mundo querer escrever, que vai acontecer aqui que vai escrever o primeiro ou o segundo. Vai ser o que escrever por último que vai ficar. Tá? Mas isso pode gerar códigos não corretos. Então, a gente chama isso de race condition. Então, tem que garantir que aquela variável vai ser atualizada, tá, por um processo e depois pelo outro. Se for pelos dois juntos, vai poder dar um número errado. No caso aqui, também a gente precisa sincronizar a computação que cada um está fazendo. Se esse processo de sincronizar gastar muito tempo, a gente tem um custo adicional. Então, no caso aqui, a gente chama isso aqui de paralelismo com granularidade alta. Tá? Por quê? Porque você não consegue diminuir esse sincronismo. Esse sincronismo tem um custo adicional alto. Então, isso daqui vai limitar o grau de simultaneidade na computação. A gente chama isso aí de coarse-grained paralelismo. De paralelismo de granularidade alta. Se a gente quiser uma granularidade mais baixa, a gente vai ter que buscar outras alternativas. Então, essa questão de usar a computação para vários processos, ela é simples, tá? Usa um modelo de apenas uma única thread, tá? A segurança vai vir como? Cada processo tem seu espaço de memória, tá? Porém, ele vai ter um custo alto na troca de contexto, tá? E ele tem um custo mais alto do que threads.
Então, para idealizar threads, o que acontece? Dentro de um processo, a gente precisa ter também salvar as threads. O que a gente precisa da thread? A gente então tem no operacional tem Thread Control Block, TCP. Tá? Quais são as informações necessárias que a gente precisa salvar numa thread? Na thread, ela vai ter o identificador dela, ela vai ter o identificador do processo dela, ela vai ter a sua própria pilha, ela vai ter também um espaço para salvar estados, ela vai ter uma política de escalonamento e também ela pode conter métricas, por exemplo, quanto tempo de CPU que ela usou. A segunda habilidade é utilizar threads. Aonde? No nível de kernel. Então, agora a gente vai ter aqui na figura anterior, se comparar, a gente tinha uma linha de execução. Pode ter várias linhas de execução, cada linha dessa é uma thread. E aí a gente vai mapear essa linha para o threads do kernel. O kernel vai ter também um escalonador, está aqui no figurino, que é um escalonador, tá? Como é que threads no kernel funcionam? Tá? As threads são implementadas no kernel, tá? E as threads são exportadas pelo kernel. O que quer dizer isso? Então, quando você criar uma thread, como é que você cria uma thread? Você pode usar, por exemplo, o pacote pthreads. Quando você usar lá a função pthread create no espaço de usuário, ele vai fazer uma chamada de sistema, ele vai fazer um thread, né, para o kernel, através de uma chamada de sistema, system call. Essa chamada é cara, tá? Porque tem que atravessar essa linha aqui, a borda do modo de privilégio. Toda vez que você tem que atravessar essa borda aqui, ela é custosa, tá? Quem que vai manter o estado da thread? Quem vai manter o estado da thread vai ser o kernel. Então, por exemplo, quando você fizer um lock, quem vai fazer o lock? Vai ser no kernel a chamada. Se eu for fazer um yield, você vai fazer no kernel a chamada, tá? As chamadas do espaço do kernel. Também, quando você quiser fazer um read, o que acontece quando você fizer um read? Quando você fizer um read, para ler um espaço do disco, por exemplo, o kernel vai colocar aquela thread suspensa. Vai suspender aquela thread, tá? Para esperar o disco ler os dados e devolver para aquela thread e a thread continuar a computação. Então, quando uma thread no espaço do kernel faz um read, a thread é suspensa. Quem cuida disso é o kernel. Então, no caso aqui dos threads, né, no nível de kernel, tá? A semântica é definida pelo kernel, pelo sistema. A gente vai ter, então, um custo adicional bem alto, porque tem que atravessar essa faixa aqui do modo de privilégio. Isso vai adicionar um custo adicional a mais, overhead, tá? Mas, qual que é a vantagem? O custo de troca de threads aqui é menor do que se fazer o custo para trocar processos, tá? Em torno de uma ordem de magnitude, tá? Porém, as threads de kernel, elas são mais custosas também em uma ordem de magnitude do que as threads no nível de espaço de usuário. Além disso, o escalonador aqui da threads não sabe nada do que está acontecendo no espaço de usuário, tá? Se está no espaço de região crítica, se está usando log, se não está. A thread não sabe. Então, ela não pode bloquear uma thread sendo utilizada, né? E isso vai reduzir, então, a eficiência na utilização da CPU. O terceiro caso que a gente tem é a implementação da threads lightweight, né, no espaço de usuário. Então, você vai implementar aqui as threads no espaço de usuário. Mas como é que nesse processo tem a thread T1, T2, T3 rodando nesse espaço aqui? Tá? Quem vai mapear depois para uma CPU através do kernel, para um core da CPU. Então, nesse exemplo 3, o usuário vai criar uma thread com o comando pthread create. Vai ser feita essa criação no espaço usuário. Não vai precisar fazer um kernel thread. Não tem system call para o kernel. Quem criar aqui no espaço de usuário. Quando você fizer um lock, também vai ser no espaço de usuário. Quando fizer um yield, também vai ser no espaço de usuário. Então, não vai ter o overhead do system call. Porém, quando você fazer um read, também vai ser no espaço do usuário. Só que aí, o que acontece? O kernel não vai saber nada sobre as threads rodando nesse processo. Então, se uma thread T1 faz um read, o
kernel vai lá buscar o dado no disco, enquanto isso vai suspender aquele processo. Ele suspende não só a thread 1, ele suspende todo o processo. Então, quando você fizer a thread T1 ler, a thread T2 também vai ser suspensa, tá? Porque a thread não vai estar suspensa. Então, o sistema operacional vai suspender todo esse processo. Porque o sistema operacional não tem conhecimento de que tem várias threads rodando. Então, quando a thread T1 faz um read, é altamente custoso, porque vai parar todo o processo até o disco ler e retornar, e aí esse processo vai ser suspenso. Tá? Então, se a thread T2 pedir para ler, a thread T1 também vai ser suspensa, porque o kernel não sabe diferenciar a thread T1 da thread T2. Tá? Então, o escalonador do thread não sabe sobre o espaço do usuário. Então, ela vai ter, ineficiente nessa questão do read. Na implementação do espaço de usuário das threads, cada espaço de usuário também vai ter um seu escalonador aqui no espaço de usuário. Tá? Porém, se você tocar T2 para ler, o processo aqui também vai suspender T1, mesmo que o escalonador estando aqui no nível de usuário, porque o kernel não sabe que tem várias threads rodando. Então, qual que é o problema? O problema é que o kernel não tem conhecimento do que acontece no espaço de usuário. Mas lembrando que as threads no espaço de usuário têm menor desempenho do que no espaço de kernel, que tem menor desempenho que usar vários processos. Então, no caso aqui da terceira abordagem, que é a thread no espaço de usuário, elas vão ter uma semântica definida pela aplicação, elas vão ser mais rápidas do que se fazer troca de contexto de processos, né? O artigo aqui mostra aí os números, em torno de uma ordem de magnitude menor do que fazer procedimento de chamada. Porém, o escalonador do kernel não tem conhecimento das prioridades das threads do espaço do usuário. E toda vez que uma thread pedir, por exemplo, para ler, fazer algum bloco desnecessário, por exemplo, ler entrada e saída ou acontecer um page fault, tá? O kernel vai travar esse processo e os outros threads vão sofrer com isso. Com isso, vai ter baixa utilização do processador. Então, qual o problema fundamental que o artigo trata? O problema trata do seguinte problema, que a gente chamaria, né, de desconhecimento do escalonamento de 2 níveis sem revocação visível. Se vocês forem lembrar do artigo do exokernel, né, lá o exokernel provê uma revocação visível. Ele fala, então, para o libOS para revocar aquilo. Aqui ele não tem isso. O kernel, quando ele suspende um processo, tá? O processo não fica sabendo. E, além disso, o thread não tem conhecimento que tinha outras threads no espaço do usuário rodando. Então, a gente tem aí o caso de 2 níveis de escalonamento, no qual a gente tem 2 camadas, né, do kernel, no espaço do usuário, no qual o kernel não está acontecendo no espaço do usuário, o espaço do usuário não está acontecendo no kernel. Tá? Então, a gente tem um caso clássico aí que a aplicação tem conhecimento da thread do espaço do usuário, mas a aplicação não tem conhecimento nem da questão do kernel. E o kernel também não tem conhecimento do que acontece no espaço do usuário. Então, se você implementar as threads no espaço do usuário e fizer um read, vai dar problema. Tá? A solução, então, vai ser um mecanismo, né, que vai facilitar a troca de informação entre o mecanismo no espaço de usuário e o mecanismo no kernel para resolver esse problema. Tá? Esse problema, então, é um problema geral, um problema clássico de que você quer fazer a troca de informação e você tem que trocar fronteiras. No caso, a fronteira aí é um modo de privilégio entre o espaço de usuário e o kernel. Você quer trocar informação, mas você também quer preservar aí, né, a vantagem conceitual, né, de você ter linhas de abstrações, virtualização, né, entre camadas. Facilita o desenvolvimento de projetos de grande porte. Então, aqui acaba a primeira parte do vídeo sobre Scheduler Activation. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.